filosofia não é uma disciplina escolar que você possa aprender tal como você aprende outras disciplinas, simplesmente assimilando o legado, né, de conhecimentos e de descobertas que a compõem. A filosofia realmente não é assim. E para você compreender, por exemplo, a história da biologia, você não precisa ser um biólogo, de maneira alguma. Por quê? As investigações e as conclusões que a biologia realizou, que os biólogos realizaram ao longo do tempo, compõem um estado de coisas na ciência atual que pode ser assimilado por mera informação. Você não precisa praticar a biologia para entender aquelas coisas. Não é isso? Mas no caso da filosofia realmente não é assim. Quer dizer, a aquisição da cultura filosófica é um elemento importante no estudo da filosofia, mas eu não creio que ela ocupe mais de 10% do território. Não é? A transformação da filosofia numa disciplina acadêmica foi uma coisa que, em parte, ajudou, em algumas épocas da história ajudou, foi bastante útil. Eu assinalaria 3 períodos memoráveis da história das universidades, que foi, primeiro, logo na sua fundação, por volta, onde a universidade medieval alcança um período de florescimento extraordinário no século XIII. Depois você vê um outro episódio semelhante no tempo do idealismo alemão, quer dizer, entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, onde até mais ou menos, até a morte de Schelling, digamos, né? E terceiro, a Universidade Austríaca, esse fenômeno que aconteceu justamente no período em que ali estudavam, né, o Eric Voegelin e o nosso Otto Maria Carpo, mais ou menos na mesma época. Quer dizer, seriam as primeiras décadas do século XX. Né? Então são 3 momentos memoráveis da história da universidade, mas infelizmente esses momentos não são a maioria. Né? Eles são antes a exceção. Quer dizer, em geral, o que você vai ver nas universidades, mesmo nas melhores, é a estabilização de uma rotina burocrática, onde o amor ao conhecimento praticamente desaparece, e onde tudo que interessa é cumprir obrigações regulamentares. Mesmo que essas obrigações regulamentares sejam de alto nível, que frequentemente acontece, o simples cumprimento delas não colocará você na pista do que é efetivamente a filosofia, porque a filosofia é uma prática pessoal e grupal. Ela não é uma ciência no sentido de ser um conhecimento teorético que está registrado. A filosofia, ao mesmo tempo, é uma tradição e uma prática pela qual essa tradição é continuamente recuperada, restaurada, tá certo? E pela qual, assim, ela vai continuando, adquirindo a sua continuidade ao longo dos tempos. O ensino da filosofia consiste em inserir você nessa tradição e nessa prática. Ele não consiste em lhe transmitir certos conhecimentos. A transmissão de conhecimentos, ela está ali e é absolutamente indispensável, mas ela asseguro para vocês, ela é apenas 10% do trabalho. Né? A essência do ensino da filosofia é a intensificação do seu trabalho de apropriação de si mesmo como portador de conhecimento. Ou seja, é um trabalho que se faz especialmente na consciência do indivíduo. Trata-se de uma intensificação, uma ampliação e um fortalecimento da sua consciência. Tá certo? E por isso mesmo que esse tipo de exercício é extremamente importante, porque ele vai te confrontar com a realidade da sua vida. No caso, você vê que os dados com que você vai lidar são dados que só você conhece. Ou seja, de todos os bilhões de pessoas que tem no planeta,
só tem um que pode lhe dar as informações que você precisa para fazer esse exercício. Esse um é você mesmo. Então aí você está lidando com coisas que ninguém mais sabe. Que só você. Claro que você pode ter falado, mencionado essas coisas para alguém. Mas substantivamente é só você que sabe as coisas. Só você sabe o que você quer ser. Só você conhece os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, suas ambições. Você não tem testemunha externa a que você possa apelar. Você não tem um manual que você possa consultar, uma enciclopédia onde você possa encontrar isso aí pronto. Tá certo? Então, esse exercício também tem a vantagem de acostumar você a lidar com este tipo de informações que são de natureza estritamente pessoal. Ora, mas esse tipo de informação, que é estritamente pessoal, não pode ser dito inteiramente subjetivo, porque não é uma coisa que dependa da sua mera opinião ou da sua mera preferência. Existem certos dados, certos elementos que estão em você objetivamente e que só você sabe. Não é isso? Isto aí ficará mais claro em exercícios posteriores que eu vou passar, onde a prática do autoexame mostrará a você que em certos momentos você é a única testemunha de certos fatos que se passaram, porque você mesmo foi o autor desses fatos e não havia ninguém em volta para te dizer o que estava acontecendo. Ora, qualquer testemunha, né, de um fato é ela própria a portadora dos motivos de certeza de que este fato aconteceu. Suponha que você está na rua e você viu um sujeito matando o outro. Era 3 horas da manhã, estava escuro, não tinha mais ninguém ali e só você viu aquilo. Não há mais nenhum outro elemento que possa ajudar a dizer quem foi o assassino e quem não foi. Só você pode fazer isso. Esse seu testemunho é a base do conhecimento objetivo do que se passou ali. Então, você não vamos confundir este conhecimento individual solitário com o subjetivo. Subjetivo é aquilo que depende do arbítrio individual. Não é isso? Então, se o fulano matou seu ciclano, tá certo? E você viu isto, é claro que a coisa não depende de você, não foi você que inventou. Não é isso? Quer dizer, é um fato. Esse fato se passou no universo externo, não foi você que fez, não foi você que inventou, tá certo? E, no entanto, você é o portador único daquele conhecimento.